Bem-vindos ao intervalo literário. Hoje é sexta-feira, depois do primeiro domingo de Páscoa, e a nossa meditação de hoje tem o título de Desejo da Água Viva. É uma continuação da meditação de ontem. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu talvez lhe pedirias, e ele te daria uma água viva. É a mesma passagem, né? De ontem, João 4. Nos adultos se chega a possuir a água viva, isto é, a graça, pelo desejo. Quer dizer, pedindo-a. O Senhor ouviu o desejo dos pobres. Salmos 9:17. Pois a graça não se dá sem uma petição e um desejo. Por isso dizemos que na justificação do ímpio se requer o livre-arbítrio para detestar os pecados e desejar a graça, segundo aquilo de São Mateus, pedi e vos será dado. 7:7. Para tanto se requer o desejo que até mesmo o filho é convidado a pedir. Pede-me e eu te darei. Salmo 2:8. Pelo que o que resiste à graça não a recebe, se primeiro a não deseja, como sucedeu com São Paulo, que antes de receber a graça, foi reduzido a desejá-la, dizendo: Senhor, que queres tu que eu faça? Atos 9:6. Por isso claramente se diz: tu talvez lhe pedirias, talvez por causa do livre-arbítrio, pelo qual o homem algumas vezes pede e deseja a graça e outras não. Duas coisas movem o desejo do homem a pedir a graça, a saber, o conhecimento do bem desejável e o conhecimento do que a graça lhe dá, e por isso propõe conhecer duas coisas. Primeiro, o dom mesmo. Por isso diz: se conheceras o dom de Deus, o qual é todo desejável e procede do Espírito Santo, eu sabia que não podia obter a sabedoria se Deus me não desse. Sabedoria 8:21. Este é o dom de Deus. O doador. Por isso diz: e quem é que te diz, etc. Isto é, se conhecesses ao que pode dar, que sou eu. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei do Pai, ele dará testemunho de mim. João 15:26. E o apóstolo diz: distribui dons aos homens. Efésios 4:8. Então, gente, essa meditação a gente pode ver aqui tanto a questão da conversão, né, quanto também a questão da santidade, que é galgar novos patamares aí, né, da graça, ou então entrar nas moradas, né, como diz Santa Teresa. E eu vou preferir falar sobre a questão da santidade, né, porque a gente estava falando sobre isso, que nós podemos pedir o Espírito Santo, nós podemos pedir os dons do Espírito Santo para a gente ter uma vida mais santa. E aí ele fala aqui, se tu conheceres o dom de Deus. Bem, o dom de Deus a gente pode conhecer de várias formas, né? A gente pode conhecer pela vida dos santos, pelas promessas, né, dos evangelhos. Quando a gente entende o que é que o Senhor está nos oferecendo, certo? E isso eu acho que a mulher, né, a samaritana, ela é isso que Jesus quis dizer para ela, sabe? Você não entende o dom, você não entende aquilo que eu estou te oferecendo. Você quer me dar uma água de cisterna e eu quero te dar uma água viva. Então, às vezes, a gente confunde o que é que Deus está querendo nos dar na vida da salvação, né? As pessoas achavam no tempo de Jesus que ele queria dar uma salvação política ou uma salvação da pobreza e tudo mais. E a gente pode acabar confundindo também, né? A gente pode esquecer do que exatamente Deus está querendo nos dar, certo? Uma vida perfeita, que se pareça com o nosso Senhor Jesus. E aí eu quero ler para vocês, ainda naquele livro Ser ou Não Ser Santo, algumas coisas que o Roy Marim vai falar sobre por que que a gente fracassa, por que que a gente às vezes quer ser santo, né, e a gente fracassa. E ele vai falar da falta de energia de caráter, né, a nossa fraqueza em manter a força de desejo pela santidade e de empenhar tudo que nós temos de natural para abrir caminho para o sobrenatural, né? Aí ele fala: não esqueçamos que a graça não destrói a natureza, mas a eleva, aperfeiçoa, colocando-a a seu serviço.
O principal obstáculo de ordem natural que é necessário remover para seguir adiante é, sem sombra de dúvida, a falta de energia de caráter, certo? A falta de energia, a falta de vontade enérgica não deixa que o homem seja perfeito. Para sê-lo, não basta um indolente queria. É preciso chegar a um enérgico quero, como diz Santa Teresa. O que a Santa Teresa fala? Digo que importa muito e, acima de tudo, uma grande e muito determinada determinação de não parar até chegar a ela, fonte de água viva. Venha o que vier, suceda o que suceder, custe o que custar, murmure quem murmurar, quer chegue ao fim, quer morra no caminho, ou falte coragem para os sofrimentos que nele se encontram. Havemos de prosseguir ainda que o mundo venha abaixo. E a falta também do verdadeiro desejo de santidade. Olha só, Santo Tomás de Aquino, ao ser questionado por sua irmã sobre o que deveria fazer para chegar à santidade, limitou-se a responder: querer. Somente as almas esforçadas e enérgicas, com a ajuda da divina graça, conseguem escalar até o cume da montanha do amor. O desejo pela santidade deve ser sobrenatural, né? Então você precisa querer a santidade, já é um grande dom de Deus. E aí você olha para você e fala assim: ah, eu não quero a santidade, mas eu queria querer. E aí você ora pedindo: eu quero querer. Né? Profundamente humilde. O desejo da santidade é profundamente humilde. Você sabe que você não vai chegar à santidade sem que Deus venha né, te socorrer. E é sumamente confiado. É o complemento da qualidade anterior. Nada podemos por nós mesmos, mas tudo podemos naquele que nos conforta. A este propósito, escreve Santa Teresa, ter grande confiança, porque convém muito não apoucar os desejos, mas sim crer em Deus, pois se nos esforçamos pouco a pouco, ainda que não seja logo, poderemos chegar aos que muitos santos com seu favor chegaram. Eu lembro aqui de quando você começa a querer corrigir seus defeitos, né? E aí você fica caindo. Você começa de manhã, cai de noite. E isso pode te desanimar. Mas aí Santa Teresa fala: não, continua, porque tem que continuar. Tem que ser predominante, o desejo da santidade tem que ser a coisa mais importante para você. Olha só, o desejo da perfeição não pode ser um entre tantos, posto à margem de muitos outros que disputem com ele a primazia. Tem que ser o desejo fundamental e dominante de toda a nossa vida. Aquele que quer ser verdadeiramente santo precisa dedicar-se a isso profissionalmente, deixando de lado tudo o mais e considerando as coisas deste mundo como inteiramente caducas, segundo diz São Paulo, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Tem muito mais coisa aqui, gente. Esse livro é maravilhoso. Tem já alguns vídeos. Eu acho que tem até a aula dele aqui no canal. Vou colocar aqui embaixo a playlist do Ser ou Não Ser Santo do Roy Marim. Se não estiver, está na área de membros. E aí eu aviso vocês aqui no comentário fixado, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E já deixe seu comentário também. Torne-se membro do canal. E você pode adquirir qualquer coisa pelo link da Amazon que eu deixo aqui embaixo, que me ajuda bastante, certo? Então, um abraço e até amanhã.